Bom dia a todos e a todas. Declaro a sessão aberta. E como todo início de sessão, nós rezamos um Pai Nosso, rezamos uma Ave Maria e respeitando as demais religiões, a gente deixa a palavra facultada ao vereador Wagner, para que a gente possa, Deus possa nos iluminar nessa manhã que se inicia. Por favor, Gardel, a ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Câmara Municipal de Baturité do Ceará. A ata da 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2017. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 19 horas e 46 minutos, teve início a 19ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presentes os seguintes vereadores, no total de 12. Reinaldo Braga, presidente. Wagner Nogueira, primeiro secretário. Socorro Araújo, segundo secretário. Irmã de Leusa Paiva, Luciano Furtado. Marcelo Cardoso, Marcos Reis. Gildo Barros, Simoni Feitosa, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josivan Pereira, o Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência a vereadora Clarissa Calado, vice-presidente da Casa. Havendo no legal, o presidente Reinaldo Braga deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. A mensagem de fé foi feita pelo vereador Wagner Nogueira. Reinaldo Braga autorizou em seguida a leitura da ação anterior, que foi aprovado com um adendo da vereadora Rosiane Cardoso, explicando que o título de cidadão baturitense, pedido para o médico Dr. Falcão, foi aprovado na sessão passada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo senhor Lidino Cardoso, diretor-geral da Câmara, as leituras do expediente e da ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Foram apresentados e aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos. Requerimento número 64, de autoria do vereador Marcos Reis, requerendo ao Poder Executivo Municipal o nome das pessoas que exerçam atividade na estrutura de controle interno do Poder Executivo Municipal e disponibiliza os relatórios apresentados nos últimos 10 anos. Marcos Reis explicou seu pedido dizendo que o controle interno é uma ferramenta importante para mostrar a situação orçamentária e financeira da gestão. Requerimento número 65, de autoria do vereador Bambam, pedindo ao prefeito Assis Arruda que faça a recuperação da pavimentação geral dos bairros Beira Rio e Conselheiro Estelita. Mensagem 040/17, com projeto de lei 74, do prefeito Assis Arruda, que altera dispositivos da lei 928, de 1990, para alterar a legislação de criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, do município de Baturité e 12 providências. Matéria enviada para a CJR para seu devido parecer. Mensagem 41, com projeto de lei 75, do prefeito Dr. Assis Arruda, que dispõe sobre destinação e o recebimento de patrocínios pelo poder público a eventos realizados no território do município de Baturité. Matéria enviada para a CFO para seu devido parecer, quando os edis Bambam, Nelson Arruda, Simoni, Rosiane, Socorro Araújo e Wagner pediram dispensa, sendo o pedido aprovado com os votos contra dos edis Marcos Reis, Marcelo Cardoso e Irmã de Leusa, e os votos a favor dos edis Bambam, Nelson, Rosiane, Simoni, Gildo, Socorro e Wagner. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada, com 7 votos a favor e 4 votos contra. Votaram contra a matéria os vereadores Marcos Reis, Marcelo Cardoso, Irmã de Leusa e Gildo Barros. Votaram pela aprovação da matéria os vereadores Wagner Nogueira, Socorro Araújo, Luciano Furtado, Simoni Feitosa, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Bambam. O vereador Marcos Reis falou que queria discutir a matéria para saber sobre a dotação orçamentária e de onde virão os recursos
e os prazos, pois nada está no projeto, além de outros itens que não estão na matéria. Pede a implantação do diário do município para que a população tome ciência de tudo que ocorre no município. O vereador Wagner Nogueira diz que a matéria será relevante e não precisa de dotação específica. A vereadora Irmã de Leusa falou que a matéria deveria ter sido discutida, pois não foi lida. Deseja que as matérias sejam lidas e debatidas. O presidente Arnaldo Braga explicou que o diretor Liduíno Cardoso explicou com o diretor Cardoso que a matéria já está na casa desde o dia 8 de dezembro. O vereador Bambam pede ao prefeito Assis Arruda que viabilize seus requerimentos com pedidos para ajudar o povo. O vereador Marcelo Cardoso diz que caberia uma melhor análise da matéria. O prefeito pode suplementar a matéria, mas o ideal seria uma análise ampla para qualificar a mesma. A vereadora Rosiane Cardoso explicou que todos os vereadores têm conhecimento do que aprovam e o voto é pessoal. Projeto de lei 76 da vereadora Simone Feitosa, que outorga o título de cidadão baturitense ao policial militar subtenente Fábio Bezerra Cardoso. Matéria enviada para a CJR para seu devido parecer, quando todos os vereadores pediram dispensa, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga colocou o referido projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente Reinaldo Braga autorizou o senhor Liduíno Cardoso, diretor-geral da Câmara, a fazer a leitura do projeto de lei 069/17, referente à CIP, Contribuição de Iluminação Pública. A leitura foi iniciada, mas o presidente Reinaldo Braga notou uma diferença entre os projetos e retirou o mesmo de pauta, explicando que o mesmo será corrigido e deliberado em uma outra sessão da Casa. Reinaldo Braga passou a palavra para o senhor Felipe Rodrigues, diretor do Consórcio de Energia, que falou que a lei anterior é antiga e tem vários erros que precisam ser corrigidos para equilibrar a cobrança. Conforme a resolução da ANEEL, todas as classes passam a contribuir, inclusive o próprio poder público municipal. Na lei anterior, os grandes consumidores pagavam pouco e agora será equilibrado. O vereador Luciano diz que a maioria das pessoas da zona rural consome mais de 50 kW e paga menos por ter o Bolsa Família. Felipe explicou que as alterações vão atingir os grandes consumidores. A zona rural tem uma taxa diferente da urbana, seja monofásica ou trifásica. A zona rural tem grandes consumidores que não pagam. Luciano falou que não é justo se pagar a iluminação pública quando não se tem um benefício. O vereador Gildo diz que a cobrança da energia trifásica é mais barata que a da energia monofásica. O vereador Marcelo Cardoso diz que a lei precisa de mudanças, se faz necessária uma prestação de contas pelo município. Marcelo Cardoso apresentou um requerimento verbal que foi aprovado por todos, pedindo ao prefeito Assis Arruda que envie para a Câmara uma prestação de contas detalhada sobre o que foi arrecadado e investido com a arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública, CIP. Felipe Rodrigues explicou que a arrecadação de Baturité teve uma queda drástica, sendo 3 vezes menor que a arrecadação de Guaramiranga, que é um município muito menor. Todos os municípios do Ceará pagam a contribuição de iluminação pública na totalidade, rural e urbana. O vereador Bambam disse que as benfeitorias no município poderiam ter sido feitas antes, principalmente na zona rural, que não tem quase nada. Felipe falou que não existe um recadastramento do parque, e isso custa dinheiro, e o recurso atual não é suficiente, e a situação pode piorar. O vereador Marcos Reis falou que a prefeitura poderia fazer esse recadastramento e repassar para a Coelce. Felipe explicou que a prefeitura recebe apenas um percentual da Coelce. Se não acontecer a mudança, a Baturité vai passar mais um ano sem recurso para fazer investimentos na área, tanto na manutenção quanto na ampliação. Felipe respondeu ao vereador Marcos Reis que a arrecadação poderá melhorar 3 vezes. Baturité tem um número de 5.000 pontos de energia, mas oficialmente são somente 2.800 pontos. Felipe explicou ao vereador Wagner que a Coelce não tem regras de cobrança, mas sugere que seja feita uma estrutura básica. O bom senso diz que a cobrança tem que ser equilibrada. A lei de Baturité cobra menos que a lei de cidades da região. Toda ampliação tem que ter aprovação prévia da Coelce. O vereador Wagner apresentou um requerimento verbal que foi aprovado por todos, pedindo ao senhor Edson Alves, secretário de Obras, que faça um estudo para colocar pontos de energia no bairro Alto da Pipoca. O presidente Reinaldo Braga desejou um Feliz Natal a todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente Reinaldo Braga deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes.
A presente sessão foi levantada às 21h49, plenário vereador Gerardo Félix de Souza, das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 11 dias do mês de dezembro do ano 2017. Em discussão a ata, em votação, aprovado. Eu queria aqui, neste momento, justificar a falta do nosso diretor-geral Liduíno por ter se submetido a uma cirurgia e se encontra em casa. Então, hoje, a leitura vai ser feita pelo Gleidson Cadelha. Como também justificar a ausência da vereadora Clarice Calado, que está se preparando para fazer uma cirurgia de redução de estômago, né? Acredito que seja dia 2, e segundo um comunicado que a doutora mandou, ela não podia comparecer à sessão. Então está justificado tanto a falta da vereadora Clarice Calado, como também do Liduíno, que se encontra num pós-operatório. Então, eu queria que começasse lendo o edital de convocação. Vou ler aqui, presidente. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará. Edital de convocação extraordinária número 1/2017. Senhores vereadores, a mesa diretora deste Legislativo Municipal, dentro de suas atribuições legais e mediante ao que preceituam os princípios regimentais e orgânicos, em consonância com os atos constitucionais estadual e federal que versam sobre o assunto, convoco os senhores edis para participarem de uma sessão com caráter extraordinário no dia 27, quarta-feira, do mês em curso, a partir das 9h da manhã, para tratar de assuntos relacionados à mensagem número 37, com projeto de lei número 69, que altera dispositivos na lei número 1196, de 30 de 2 de 2002, contribuição para custeio de iluminação pública, e da outras providências. Bem assim, ofício número 238/17, Prefeitura Municipal de Baturité, gabinete anexando mensagem número 039, com o projeto de lei número 71/17, que altera o Código Tributário Municipal, lei 282, de 30 de 2 de 2005, para aperfeiçoar a aplicação e cobrança do IPTU e da outras providências, oriundos do chefe de nosso Executivo Municipal, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda. Comunica a todos os vereadores deste poder que na sessão hora convocada não será tratado de outros assuntos que não seja o acima exposto, conforme disciplina os ditames legais em vigor, e que todos deverão apor o seu ciente no edital em pauta. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Ceará, em 20 de dezembro de 2017. Jorge Reinaldo Nogueira Braga, presidente. Então, no edital de convocação de uma sessão extra, salientando que nenhum vereador ganha algum dinheiro para essa sessão extra. Antigamente existia nesta casa, quando era convocada uma sessão extra, o vereador recebia pelaquela sessão. Hoje não tem nenhuma bonificação e nenhuma lei que subsídio o vereador a receber a convocação extra. Então, o edital de convocação para tratar das duas matérias, do IPTU e da CIP. Pediria para ser lido primeiro o do IPTU e logo em seguida o da CIP. Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Baturité. Ofício número 303/2017, Gabinete do Prefeito. Ao excelentíssimo senhor presidente Jorge Reinaldo Nogueira Braga, presidente da Câmara Municipal. Referência: mensagem de lei número 037 e 039 de 2017 do Executivo Municipal. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente expediente para solicitar de Vossa Excelência a substituição dos projetos de leis complementadas pelas mensagens número 037 e 039 de 2017, encaminhada a essa egressa Casa Legislativa pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que tratam respectivamente da alteração da Lei 1196/2002 da CIP e altera a Lei 1282/2005 do CTM e PTU, as quais trazem as modificações solicitadas pelos nobres vereadores aos antigos projetos de lei. Sem mais nada para o momento, certo pronto entendimento de nossa solicitação, despeço-me renovando os votos de estima e apreço a Vossa Excelência. Atenciosamente, Francisco de Assis Germano Arruda, Prefeito Municipal. Projeto de Lei
Altera o Código Tributário Municipal da Lei 1.282, de 30 de dezembro de 2005, para aperfeiçoar a aplicação e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da outras providências. A Câmara Municipal de Baturité delibera e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 7 da Lei Complementar de número 1.282, de 30 de dezembro de 2005, do Código Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Incidirá sobre o valor venal do imóvel as seguintes alíquotas. Para o imóvel edificado residencial, de 0,50%, para imóvel do valor venal até R$40 mil, de 0,70% para imóvel do valor venal de R$40.001, até R$100 mil, de 0,90%, 10% para imóvel no valor de R$101 mil a R$300 mil, de 1,20% para imóvel no valor venal acima de R$300 mil. 2. Para imóvel edificado não residencial ou misto, de 0,60% para imóvel de valor venal a R$40 mil, de 0,80% para imóvel no valor venal de R$40.001 a R$100 mil, de 1,20% para imóvel no valor de R$101 mil a R$300 mil, de 1,40% para imóvel no valor venal acima de R$300 mil. Terceiro, para imóvel não edificado, de 1% para imóvel no valor venal até R$60 mil, de 1,20% para imóvel no valor venal superior a R$60.001 e inferior a R$100 mil, de 1,50% para imóvel de valor venal superior a R$100.001 e inferior a R$300 mil, de 1,80% para imóvel de valor venal superior a R$300 mil. Artigo 2º. Fica inserido os parágrafos 1, 2 e 3 no artigo 17 da Lei 1.282, de 23 de dezembro de 2005, com as seguintes redações. Parágrafo 1º. O contribuinte que optar por parcela única gozará de desconto de 20% sobre o crédito tributário, se o pagamento for efetuado até o vencimento da referida parcela. Parágrafo 2º. O pagamento das parcelas vincendas, só poderá ser efetuado após o pagamento das parcelas vencidas. Parágrafo 3º. Será regulamentada através de decreto do Executivo dispostos nos parágrafos anteriores. Artigo 3º. Ficam majoradas para 5% as alíquotas de todas as prestações de serviço constantes na tabela 2 do ISS, prevista na Lei 1.282, de 30 de 12 de 2015. Artigo 4º. Inclui-se a tabela 4 do Código Tributário do município as seguintes taxas. Item 1. Natureza. Desmembramentos, desdobro, remembramentos e parcelamentos em condomínio. Desmembramentos, desdobro e remembramento até 500 metros por metro quadrado, acima de 500 metros quadrados a 150 metros por metro quadrado, acima de 150 metros por metro quadrado. Valor 10 até 500 metros quadrados, 0,10. Acima de 500 metros quadrados até 150, 0,8. Acima de 150 metros quadrados, 0,6. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Baturité, 23 de novembro de 2017. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Primeira matéria, lida, presidente. Então, eu já foi lida a primeira matéria, eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, calma, a vereadora Socorro pediu vista, vou conceder vista à vereadora Socorro. Vereadora, por favor, vá. Vereadora, por favor. Vá. Olha, isso
Vereadora, por favor, se sente lá. Vereadora, olha, isso consta no nosso regimento interno. Isso é um direito da minoria, porque toda casa. Então, eu já concedo de antemão, eu não boto em votação. Então, pronto, não tem problema. Eu concedo vista a vereadora Socorro. Vai ser encaminhado para finanças de orçamento e eu encaminho. Vereadora Rosiane também pediu. Então, eu encaminho. Por favor, Gleison, leia a próxima. Está concedido à vereadora Socorro um pedido de vista. Se tiverem alguma dúvida, o fórum é bem aqui de lado. Pode entrar judicialmente, que eu estou respaldado no regimento interno. Por favor, Gleison, continuando a matéria. Projeto de lei. Altera o dispositivo da Lei 1196, de 30 de dezembro de 2002. Contribuição para custeio de iluminação pública e da outra providência. A Câmara Municipal de Baturité delibera e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei número 1196, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A base do cálculo de contribuição de iluminação pública, CIP, para os contribuintes ligados na rede de distribuição de energia elétrica será o valor do módulo tarifário de iluminação pública, determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, equivalente ao preço de 1.000 kW da tarifa B4A. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 1196, de 30 de dezembro de 2002. Artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 6 da Lei 1196, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O convênio ou contrato a que se refere o caput deste artigo deverá obrigatoriamente prever repasse do valor integral arrecadado pela concessionária ao município até o 20º dia do mês subsequente à arrecadação, não podendo a concessionária distribuidora fazer qualquer tipo de retenção. Artigo 4º. Fica inserido o parágrafo 6, 7, 8 e 9 no artigo 6º da Lei número 1116, de 30 de dezembro de 2002, com as seguintes redações. Parágrafo 6º. Fica eleita a substituta tributária da CIP a empresa concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em redação aos consumidores de energia elétrica do município e contribuintes do tributo, e a responsabilidade tributária da concessionária independe do pagamento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. Parágrafo 7º. Os valores de base do cálculo da CIP serão atualizados pelos mesmos índices e na data do reajuste da energia elétrica fixada pela ANEEL. Parágrafo 8º. Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, iniciado o procedimento fiscal, a falta de repasse ou repasse a menor da contribuição pelo responsável substituto tributário nos prazos previstos em regulamento implicará a aplicação do ofício da multa de 100% sobre o valor não repassado. Parágrafo 9º. Em caso do imóvel não edificado e não ligado à rede de energia elétrica, o valor da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública será de 5% para aquela localidade em área rural, excetuados os considerados rurais pela legislação tributária municipal, ou de 10% para os localizados em ruas vicinais secundárias e ainda 15% para os imóveis localizados nas avenidas, ruas oficiais da sede do município, calculado sobre o valor do imposto sobre propriedade predial e territorial urbano, IPTU, sendo a cobrança efetuada juntamente com o lançamento anual do IPTU e obedecendo os critérios para pagamento, penalidades e prazos legais estabelecidos pelo aquele imposto municipal. Artigo 5º. Fica alterada a tabela única da Lei 1196, de 30 de dezembro de 2002, conforme a seguir. Tabela única. Contribuição para o custeio de iluminação pública, CIP, classe residencial, até 50 kW, isento, de 50 a 100, 1,2% módulo da tarifa de iluminação pública. De 101 a 150, 2,5% do módulo
da tarifa de iluminação pública. De 150 a 200 kW, 3% do modo da tarifa de iluminação pública. De 201 a 250 kW, 4% do modo da taxa de iluminação pública. De 251 a 350, 5% do modo da tarifa de iluminação pública. De 351 a 400 kW, 6% do modo da tarifa de iluminação pública. De 401 a 500, 7,5% do modo da tarifa de iluminação pública. De 501 a 800 kW, 9% do modo da tarifa de iluminação pública. De 800 a 1.000 kW, 10% do modo da tarifa de iluminação pública. De 1.001 a 2.000 kW, 12% do modo da tarifa de iluminação pública. Acima de 2.000 kW, 15% do modo da tarifa de iluminação pública. Classe não residencial, comercial, industrial, poder público, consumo próprio. A faixa de consumo de energia, até 50 kW, 2% do modo da tarifa de iluminação pública. De 51 a 100 kW, 3% do modo da tarifa de iluminação pública. De 101 a 150 kW, 6% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 150 a 200 kW, 7% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 201 a 250, 8% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 251 a 350, 9% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 351 a 400 kW, 10% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 401 a 500 kW, 11% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 501 a 800 kW, 15% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 801 a 1.000 kW, 18% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 1.001 a 2.000 kW, 20% do módulo da tarifa de iluminação pública. Acima de 2.000 kW, 22% do módulo da tarifa de iluminação pública. Consumidores rurais, faixa do consumo de energia, até 50 kW, valor da CIP, isento. De 51 a 100 kW, 0,30% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 101 a 150 kW, 0,50% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 151 a 200 kW, 1% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 201 a 250 kW, 1,5% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 251 a 350, 1,8% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 351 a 400, 2,5% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 401 a 500, 3,5% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 501 a 600, 5% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 601 a 700 kW, 7% do módulo da tarifa de iluminação pública. De 701 a 800 kW, 9% do módulo da tarifa de iluminação pública. E acima de 800 kW, 10% do módulo da tarifa de iluminação pública. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Baturité, 28 de novembro de 2017. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Só isso, presidente. Então, encaminho também esta matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada.